vocês estão? Faz tempo, desde a semana passada, não é, minha gente? Opa, acabei de esquecer meu barulho ligado aqui. Vou desligar. Deixa eu achar vocês, que eu tô tentando me... Mudei aqui o sistema de o streaming, né? Tô fazendo pelo streaming do próprio Facebook. Vamos ver se tá ok. Deixa eu, enquanto vocês chegam aí, eu quero ver se ele tá rolando aqui no grupo mesmo. Se tá... Opa! Preciso tirar o som daqui. Deixa eu ver se ele tá rolando legal. Ah, já vi que tá, porque tem gente aí, né? Então, já vi que tá, porque tá chegando gente. Muito boa noite. Tudo bem? Tá aqui, bonitão. Tá rolando. Então, vamos lá. Nesta noite de terça-feira, que não está tão fria, pelo menos aqui em São Paulo. Não está tão frio, graças a Deus. Cheguei correndo agora, precisei fazer Fui fazer uma reunião agora de tarde, cheguei correndo. Mas eu queria falar com vocês hoje sobre as opiniões não pedidas. Por que não corta esse cabelo? Quantas vezes vocês já ouviram... Vou tentar tirar o óculos aqui. Quantas vezes vocês já ouviram essa conversa? Por que você não corta esse cabelo? Ah, mas depois de uma certa idade, cabelo comprido, né? Ai, mas olha, cabelo branco não pode ser comprido, né? Porque... Quanto que vocês já ouviram isso, né? Na sua jornada aí, na sua jornada do grisalhar? Me contem. Eu ouvi muito mais, você não vai pintar o cabelo do que você não vai cortar o cabelo. Talvez porque eu nunca tenha tido cabelo curto na minha vida. E as pessoas que me conhecem, né, que têm intimidade para tal, para perguntar se eu não vou pintar o cabelo ou se eu não vou cortar o cabelo, são pessoas que sabem que eu nunca usei cabelo curto. Então o tamanho do meu cabelo nunca foi uma questão, né? Eu gosto de cabelo comprido. Confesso que dá muito trabalho na maioria das vezes. Confesso que eu já tive cabelo curto uma vez. E o cabelo curto, ele é muito mais fácil de manter, né? Porque rapidinho ele tá seco. O meu cabelo, por exemplo, eu lavei ele hoje de manhã e ele ainda tá úmido, sabe? Aqui no meio. Então é por isso que normalmente eu passo um secador e dou uma ajeitadinha nele. Porque eu tenho muito cabelo e ele fica úmido. Eu lavei esse cabelo, eu tive uma live hoje às 11h30 da manhã, então eu lavei esse cabelo, eu acho que era umas 8 horas da manhã. 11h30 eu fiz a minha live, já tava com ele mais ou menos seco, né, como ele tá agora, mas se eu enfiar a mão aqui, ó, eu sinto ele úmido. Então, antes de dormir, muito provavelmente eu vou ter que bater um secadorzinho nele. É por isso que eu já uso aquela escova rotativa, sabe? Que eu gosto muito. Aliás, a escova rotativa, fica a dica pra vocês aí. A escova rotativa é o brilho nos olhos pra quem tem cabelo comprido. De verdade. Não tô fazendo publi. A minha, inclusive, é uma... Não sei nem que marca, acho que é Philips a minha. Ela é bem velhinha, eu já contei isso aqui pra vocês. Eu devo ter essa escova pelo menos uns 8 anos, eu acho. Já contei isso aí pra vocês. E essa escova, ela foi ignorada por mim por muitos e muitos anos, né? Ela já é velhinha, mas ela não é tão velha assim, porque eu não uso ela há tanto tempo. Eu não me lembro o valor que eu paguei nela. Eu acho que eu ganhei do Maciel essa escova. E... Nossa, mas hoje ela é minha principal aliada, porque ela seca e dá aquela ajeitadinha lá muito fácil, muito tranquilamente. Então eu recomendo,
né? Na marca vocês escolham a de preferência, mas se vocês estiverem pensando numa escova rotativa para comprar, essa é a escova que eu recomendo. Tô tentando fazer aqui essa live através da transmissão do Facebook para ver se fica melhor, se o alcance é melhor, mas eu estou achando que não. Deixa eu dar um comentário aqui para ver se a gente melhora esse alcance. Não vou conseguir. Não vou conseguir. Não vou conseguir. Eu não sei se é porque ele está dentro do evento, mas eu tentei aí. Eu estou tentando fazer algumas experiências para entender como é que tá o alcance das lives, né? Que não estão muito boas. Depois que a transmissão termina, tem um alcance sim. Eu consigo ver pelos insights as visualizações de vocês, mas no ao vivo, eu não sei se esse horário não é um horário bom, talvez eu mude o horário aí, volte a fazer às 9h30, né, que era o horário que eu fazia, ou no horário do futebol. No horário do futebol talvez seja uma boa. Mas vamos lá, então já que nós estamos aqui, vamos conversar e vamos falar dessa... por que você não corta esse cabelo? Não é verdade, gente? Cabelo cresce e rápido. Quem tem o cabelo mais comprido, como eu, não percebe tanto isso, né? Porque existe uma estimativa aí, uma conversa que se diz, que eu nunca confirmei exatamente, mas diz que o cabelo cresce em torno de 1 centímetro por mês. Então, se a gente pegar em um ano, talvez 12 centímetros, deve ser isso aqui, mais ou menos isso aqui. Imagino eu, é um bom tamanho, um bom crescimento para o cabelo em um ano. Ou seja, se você raspar a cabeça no início do ano, você vai chegar no final do ano com um cabelinho que você já pode jogar para o lado, já vai dar para fazer um topetinho. Isso não é consenso, né? Porque cada corpo, a gente precisa entender que cada corpo, cada pessoa, né, tem uma série de fatores que contribuem com isso, que fazem essa mudança, que alteram isso, mas a verdade é que é entre 1 centímetro por mês. Então, por que a gente tem tanto apego e tanto medo de cortar o cabelo? Eu vou falar por mim, vocês me digam aqui nos comentários se isso é só comigo. Eu não consigo, é uma questão de identidade para mim. Eu me olho no espelho e eu não consigo me imaginar de cabelo curto. Da mesma forma como eu me olho no espelho e eu, Daniela, não consigo me ver de cabelo cacheado. Sabe que agora tem vindo aí nas minhas lembranças do Facebook, alguns stories, algumas lives, alguns conteúdos que eu fiz aí nas minhas lembranças, né? Aonde eu tô de cabelo cacheado, porque o ano passado, nessa altura do ano, eu estava com o cabelo bem cacheado. E eu olho assim e eu acho até legal. Eu acho até bonito, né? Aquele cacho, aquele volume. Mas eu me lembro que no dia a dia eu não conseguia enxergar a Daniela com o cabelo cacheado. Da mesma forma que eu não consigo me enxergar de cabelo curto. Eu tenho muita vontade, talvez quando chegue o verão, eu tô com vontade de cortar ele por aqui, fazer um corte mais legal assim, mas eu ainda não decidi, né? Porque eu também gosto muito do cabelo comprido. Eu gosto de poder prender, fazer um rabo aqui do lado, fazer um rabo de cavalo, fazer uma trança. Eu dei uma cortada nele,
né, em março, e achei que ele ficou até muito curto perto do que eu queria, porque era só uma acertada nas pontas, mas eu achei que ele acabou ficando muito curto do tamanho que ele estava, mas ele precisava ser cortado mesmo, porque o cabelo ele também vai, né, perdendo porque se a gente pensar, o cabelo ele tá vivo aqui, né, mas esse fio, quando chega aqui na ponta, ele sempre precisa de um pouco mais de hidratação, ele sempre precisa de um pouco mais de cuidado. E quando ele está com botox, né? E é muito volume de cabelo. E ele fica com essa aparência ressecada. Ao toque ele tá gostoso, mas ele fica com essa aparência ressecada. E eu não gosto. Quando eu faço a minha escova, né? Quando eu dou uma ajeitadinha no meu cabelo, ele fica mais modelado, eu prefiro, eu me sinto melhor, eu enxergo melhor. E isso vale para o tamanho do cabelo, né? Eu já tive cabelo curto, eu tive um corte químico. Vocês sabem o que é corte químico? Vou contar para vocês. Eu tinha o cabelo vermelho e eu comecei a migrar para o loiro. E não é da noite pro dia que a gente consegue fazer isso, e principalmente quando quando eu tinha lá meus 16 anos, talvez tenha sido nessa época, meus 16 anos, aonde a gente não tinha produtos, a gente não tinha recursos, a gente não tinha técnicas para clarear um cabelo grosso como o meu, num tom de ficar loiro. Claro que eu não era platinada, estava muito mais para um loiro água de salsicha, que era um ruivo. Então eu tinha o cabelo vermelho e aí eu fui migrando aos poucos pro loiro. E eu comecei a fazer relaxamento nessa mesma época, porque a gente não tinha botox, o que a gente tinha naquela época era permanente e relaxamento. Vocês estão lembrados disso? Devem estar, porque vocês tudo devem ter feito permanente e relaxamento no cabelo de vocês, né? Deve ter feito, sim. Quem não fez, no mínimo, eu acho que vocês agora sentiram até o cheiro do líquido do permanente, hein? Eu lembro que minha avó fazia permanente. Cheguei a fazer um alisamento no meu cabelo com aquele líquido de permanente, que eu nem sei se usa mais, mas é um cheiro inconfundível. Você pode estar em qualquer situação, em qualquer lugar do mundo. Se você sentir esse cheiro, você vai saber que é cheiro de permanente. Tô certo ou tô errado? Me conta aqui nos comentários se vocês já fizeram ou não fizeram permanente e alisamento e relaxamento nesse cabelo de vocês. Me conta. E aí, com as descolorações, com os alisamentos, porque eu não fazia permanente para cachear, eu fazia alisamento mesmo, então com as descolorações e com os alisamentos, o meu cabelo foi ficando um bagaço até que ele partiu. O meu cabelo ficou elástico. Por quê? Porque de tanto descolorir, de tanto passar química, de tanto procedimento que a gente vai fazendo no cabelo, você vai tirando toda a estrutura do cabelo, você vai destruindo ele, e chega um momento que ele vira um chiclete. Quem já passou por isso, de ter o cabelo de chiclete? Chiclete mesmo, você puxar o cabelo assim, ó, e o cabelo vem. Você puxa, ó, e o cabelo vem. É exatamente isso que acontece. E eu passei por isso, eu devia ter os meus... Gente, acho que uns 13 anos. Eu já fazia essas loucuras no meu cabelo nos 13 anos? Acho que já. Já fazia loucura no meu cabelo. Eu devia ter uns 13 para 14 anos, é a época que eu lembro de ter. Ah, não, tô viajando. Nessa época eu cortei curtinho, sabe Deus por quê que eu cortei meu cabelo curtinho, não vou lembrar, mas eu já devia ter uns 17 anos quando isso aconteceu. Com 13 anos eu não pintava o cabelo. Eu devia ter uns 17 anos quando isso aconteceu. Então, de tanto procedimento que eu fui fazendo sem tratamento adequado, o meu cabelo acabou eu tive um corte químico. E aí, quando que isso acontece? O corte químico ele pode acontecer no salão, e aí o meu aconteceu no salão, e foi quando eu fiz esse alisamento com líquido de permanente. Mas é claro que a cabeleireira, na ocasião, não me falou o que tinha acontecido. E aí ela secou meu cabelo e me mandou para casa, e eu só descobri o que tinha acontecido no meu cabelo no dia que eu lavei o meu cabelo em casa.
e meu cabelo virou simplesmente um sei lá o quê. Porque boa parte caiu, ele partiu todo. Eu lembro aqui no topo da cabeça, ele tinha uns pedacinhos assim, ó, desse tamanho no topo da cabeça. Quem nunca passou por isso, não queira passar, porque é desesperador. Vou falar pra vocês, é triste e desesperador passar por um corte químico. E eu passei, eu sei como é que é. Muito tempo para você conseguir reconstruir esse cabelo, para você conseguir melhorar o aspecto, não é do dia para noite. Eu lembro que eu tive que escurecer o cabelo, porque o cabelo escuro, ele dá menos impressão do ressecamento. Então, quando o seu cabelo é escuro, ele, talvez pela forma como a luz pega, eu não sei exatamente, quando o seu cabelo é escuro, você tem uma impressão de que ele está mais saudável, tá? Ele pode estar na mesma condição quando o seu cabelo está mais claro, ou loiro, ou grisalho, e ele está escuro. Ele pode estar na mesma condição, mas se ele estiver escuro, a sua impressão de que ele está ressecado, vamos dizer assim, é muito menor do que a impressão quando o seu cabelo está claro. E é por isso que muita gente comenta que o cabelo branco é muito ressecado. E na verdade, ele é ressecado? Sim, mas não quer dizer que quando o seu cabelo era preto, ele não era escuro, né? Ele não era ressecado. Porque a impressão, né, para quem não entende, para os usuários, né, para quem não entende, a impressão é exatamente essa, que você que o seu cabelo está mais ressecado, porque ele está mais claro. Óbvio que se a gente estiver falando de uma descoloração, se a gente estiver falando de um platinado, né, de luzes, obviamente ele vai estar mais judiado, porque um cabelo que sofre uma agressão química, seja ela qual for, a tendência é ficar mais maltratado, né, mais judiado, se ele não tiver um belo de um cuidado, sabe? Se ele não tiver uma hidratação, se ele não tiver um cuidado mais intenso do que o cabelo natural. O meu, por exemplo, né, como ele tá nesse meio botox, nesse sim e nesse não, porque já tá precisando retocar esse botox, ele tá assim com essa aparência. E eu ia até passar a escova nele, mas eu quis deixar assim para mostrar para vocês como é que tá, qual é o estado do meu cabelo. Precisando de fato de uma boa hidratação, de um belo de um cuidado e, né, de uma amatização até que não. Eu já desisti desse ponto do cabelo aqui, ó. Eu já meio que desisti, porque ele não sai desse tom, por mais que eu tente, então não tem, né, não tem alternativa. A questão é o como você ajeita, o como você faz para poder minimizar esses judiados, vamos dizer assim, porque é isso mesmo, né? O cabelo ele fica exposto ao sol, ele fica exposto ao tempo, à poeira, há muita coisa. E ele acaba, obviamente, né, se danificando. Principalmente se você faz algum procedimento químico nesse cabelo, né, precisa de cuidados. E aí cada um vai se adaptar ao que consegue fazer de melhor. Existem cabelos que se dão super bem com aqueles cremes que vem um botão, sabe, na perfumaria. É um potão gigante, sei lá, de 1 quilo e custa 10 reais. Eu nem sei quanto é que custa mais, porque faz bastante tempo que eu não compro esse creme. Esse tipo de creme. Aliás, faz bastante tempo que eu não compro creme nenhum, porque eu tenho muita coisa estocada aqui ainda e eu tô colocando para uso. E tem gente que o cabelo vai se dar melhor só com creme que custa 400 reais, um potinho desse tamanho. Vai saber por que isso acontece? Não sei, mas infelizmente acontece. E às vezes a gente precisa ir testando para ver qual é o melhor creme. Por isso que quando às vezes tem uma recomendação aqui no grupo, é bem legal, porque às vezes as pessoas colocam lá, eu usei esse creme XPTO
E esse creme foi ótimo pra mim. Aí alguém coloca lá no comentário, pra mim foi uma droga, detestei esse creme. Né? Porque é assim que acontece. Às vezes serve pra uma pessoa e não serve pra outra. Mas eu tô fugindo do assunto. Vamos falar, né? O objetivo de hoje é falar sobre cortar o cabelo. Cortar ou não cortar esse cabelo é uma decisão estritamente pessoal, sabe? Eu decido qual é o tamanho de cabelo que eu quero, de acordo com convicções que eu tenho, e eu não devo satisfações absolutamente para ninguém. Quando eu olho o corpo de uma outra mulher e eu aponto o dedo e falo para ela que ela deve cortar o cabelo, que ela deve pintar o cabelo, que ela deve fazer qualquer coisa com o corpo dela, estou sendo invasiva. Porque se ela está agindo se ela está usando daquela maneira, é porque assim ela decidiu que deveria usar. Então, meninas, quando alguém posta alguma coisa aqui, principalmente as grisalhas de cabelão, quando fazem post aqui, sempre aparece alguém querendo dar um pitaco e falar, mas corta esse cabelo. Outro dia tinha até um comentário dizendo assim, mulher idosa não fica bem de cabelo comprido. A gente vai reverberando essas crenças desde quando a gente nasceu. Contaram essas crenças pra gente, a gente acreditou e a gente joga elas pro universo, para gerações futuras. Quando, na verdade, a mulher de qualquer idade, a qualquer momento, ela pode fazer exatamente o que ela quiser e o que ela bem entender da vida dela. Tô certo ou não? Porque a gente é o reflexo do nosso corpo, né? Eu gosto do cabelo comprido, eu gosto do cabelo branco. É assim que eu vou usar. Se hoje ele tá cacheado, amanhã ele vai estar liso, depois ele vai estar ondulado, é assim que eu quero, que eu vou usar. O dia que eu decidi cortar o cabelo, eu não vou precisar pedir autorização para ninguém e nem tampouco opinião. Se eu não cortei o meu cabelo ainda, é porque eu não tenho interesse de cortar. Eu não quis cortar. A menos que a pessoa em questão chegue para você e fale assim, amiga, eu não tenho dinheiro e eu queria muito cortar o meu cabelo curto, porque eu não quero mais usar ele assim. Se foi uma decisão dela e ela está usando o cabelo comprido porque ela não tem dinheiro para cortar, é o único, e ela abriu isso para você, ela te contou, é o único momento que você deveria dar qualquer pitaco na vida da pessoa. Entende? E o que a gente responde, Daniela, quando vem alguém falar isso pra gente? Bom, existem algumas formas, tá? Da gente pensar nesse assunto. Às vezes quem vem dar esse pitaco, esse palpite na nossa vida, às vezes quem vem falar corta esse cabelo, não tá falando por mal. A gente precisa entender que existe uma crença muito grande que envolve as mulheres, principalmente as mulheres que têm mais idade, referente ao que pode e ao que não pode fazer. Não dá para comparar a criação de uma mulher que hoje tem 70 anos com a criação de uma mulher que tem 40 anos com a criação de uma mulher que tem 15 anos. Não dá para comparar, porque são mundos completamente diferentes. Onde as réguas, elas oscilaram demais. Para a gente poder ter embasamento e comparação, você tem que estudar toda a história da humanidade e entender por que as mulheres com 70 anos pensam dessa forma e por que as mulheres de 15 anos pensam da outra forma. Porque existe toda uma construção da sociedade, de narrativa da sociedade, não é a narrativa da família da pessoa, é uma narrativa de sociedade. Porque quem está com 70 hoje nasceu lá na década de 40 para 50, certo?
Como funcionava a vida? Como era a vida na década de 40 para 50? E quem tem 15, 20 anos hoje nasceu nos anos 2000, né? 2000 e pouquinho, 90 e pouco. Como que era? Nós estamos falando de uma lacuna aí de 50 anos, de meio século. E pode parecer muito pouco quando a gente fala dessa lacuna, pode parecer muito pouco. Você falar assim, ah, são só 50 anos, se a gente pensar que são só 50 anos, na história da humanidade é de fato muito pouco. Mas o que a gente teve de evolução, de mudança, de progresso nesses 50 anos é muita coisa, né? Você, quem está na casa dos seus 70 aí, talvez tenha netos na casa dos 15 anos, tá entendendo o que eu tô falando. Ou que não tenha netos, ou que tenha filhos. Eu tenho uma amiga, a filha dela tá com 18 anos. Eu vi a filha dela nascer. E eu me lembro quando eu tinha 18 anos também. Né? Eu consigo, porque faz um tempo, mas não faz tanto tempo. E a minha memória ainda tá boa para quando eu tinha 18 anos. E hoje eu vejo as coisas que ela faz, o mundo que ela vive é completamente diferente do mundo que eu vivi. E nós estamos falando aí de uma diferença de 20 anos, não de 50, né? 20, tá bom, um pouquinho mais. Tá um pouquinho, eu tô com 44, é só um pouquinho, não é muito não. 26 anos aí de diferença, né? Tô falando da metade dos 50 anos. Então, como que era lá atrás, nos anos 50? O que era importante para as mulheres? Como que era como que era a vida das mulheres? E como que é a vida dessas mesmas mulheres hoje? Como que é a nossa vida? Então, a régua, ela vai variar muito de acordo com a classe social, de acordo com o lugar que essa pessoa mora, de acordo com a vida que essa pessoa teve, sabe? Se veio de uma família de uma classe mais alta ou mais baixa, se veio de uma escola mais conservadora, escola que eu falo não é a escola propriamente dita, né? É a escola da vida, né? Se ela veio de uma construção, de uma criação um tanto mais conservadora, ou se veio de uma criação muito mais aberta, muito mais moderna, muito mais... Então, às vezes uma mulher que chega, uma mulher de 70 anos, que fala para uma mulher de 40 que ela não deve cortar o cabelo, que ela não deve, desculpa, deixar o cabelo crescer, que ela deve cortar o cabelo, porque ela, ou até mesmo se uma mulher de 70 que chega para outra mulher de 70 e fala que ela deve cortar o cabelo, eu não acho, na verdade, que seja por maldade. Aqui no grupo, tô falando, tá? Principalmente aqui, aonde teoricamente todas nós somos grisalhas e a gente e não é o preconceito que rola aqui, né? Aqui rola muito, quando a gente tá falando de grisalha para grisalha, nós estamos falando de muita sororidade, né? De muita empatia, porque todas nós sabemos, todas nós passamos pela transição. Algumas com mais facilidade, outras com mais dificuldade, mas se nós temos o cabelo comprido, como o meu, vou dar o meu de exemplo, se nós temos o cabelo comprido, tá? Sem química, sem tinta nenhuma, nós passamos pela transição, ainda que a gente nunca tenha pintado o cabelo na vida. Porque seu cabelo era de uma cor X e ele embranqueceu. Mesmo que você nunca tenha pintado o cabelo na vida, você também passou pela transição. Mas quem pintava o cabelo, como é o meu caso, por exemplo, passou por uma transição que foi muito difícil, traumática, tendo que lidar com muitas coisas. A gente tem aí o nosso mundo globalizado, internetalizado, onde a gente tem na palma da nossa mão os feeds de notícia, né, mostrando cada vez mais mulheres e mulheres que vivem nos seus procedimentos estéticos em busca
de um padrão de beleza inalcançável, sabe? O quanto é difícil a gente se manter com a autoestima elevada quando todo mundo diz que a gente parece uma velha. Não é verdade? Então, se você passou pela transição, você sabe muito bem o que eu tô falando. Se você tá pensando em passar pela transição, você já ouviu isso, infelizmente você sabe que isso rola e esse é um dos teus medos. Se você tá pensando, esse é um dos teus medos. E se você tá passando, você tá sentindo na pele agora, exatamente nesse momento que eu tô falando. As pessoas, elas podem não falar, mas a forma como elas te olham já deixa claro, nitidamente, aonde está a questão. E você sabe o que a pessoa quer dizer. Eu, por exemplo, passei por uma situação que depois eu fui ver que ela é comum. Toda grisalha em transição passa por isso. Aonde as pessoas conversavam comigo olhando a raiz do meu cabelo. Elas tentavam entender se aquilo era relaxo, se aquilo era doença, se eu estava enlouquecendo, se eu não estava mais nem aí pra nada. Elas tentavam entender e elas não conseguiam olhar no meu olho. Elas olhavam sempre assim, ó, na raiz do meu cabelo. E depois eu achei que isso era só comigo, porque eu via, algumas pessoas ainda tentavam disfarçar, mas algumas pessoas não conseguiam nem disfarçar. Acho que elas olhavam e pensavam assim, Daniela deve estar louca, aconteceu alguma coisa com a Daniela. Mas isso é uma coisa extremamente comum. Todo mundo olha para a raiz do cabelo. Até a gente que já passou pela transição acaba olhando para a raiz de outra mulher em transição, porque aí a gente pensa assim, será que ela vai? Ah, eu acho que agora ela vai, hein? Ela tá criando coragem, ela vai. Então aqui dentro, né, quando você está falando de uma dica de uma grisalha para outra, quando se fala, você não vai cortar esse cabelo, corta o cabelo, às vezes, na grande maioria das vezes eu vou dizer que não é preconceito, não é invasivo, não é... Sabe por quê? Porque é o que eu falei, é uma construção, é o que aquela pessoa conhece. E o que ela tá falando, ela tá te dando uma dica que ela acha que vai ser mais fácil pra você, porque afinal de contas, se você meter a tesoura no cabelo, acabou a transição, passou rápido. E cabelo curto é cabelo curto, tá tudo bem, né? Tá tudo bem, cabelo curto é cabelo curto. Então, quando a pessoa fala... Eu lembro que eu tinha muita bronca de quando eu pintava meu cabelo e fazia esses procedimentos, meu cabelo ficava um bagaço. As pessoas falavam pra mim, só cortando, tem que cortar, não dá pra cuidar desse cabelo, não, tem que cuidar, tem que cortar. Eu ficava enlouquecida quando eu passava por essa situação. Quando na verdade hoje eu entendo que não tinha o que ser feito. Ainda que fosse investir muito e muito e muito, não ia recuperar aquele cabelo no estado que estava. Então as pessoas estavam falando pro meu bem. Ah, mas as pessoas querem me ver feia de cabelo curto. Depende. Será que fica feio? Eu prefiro cabelo comprido. Não me lembro de cabelo curto. Mas será que eu não ia ficar super estilosa com cabelo curto? Será que não ia facilitar a minha vida? Milhões de vezes? Será que não ia ser muito bom pra mim se eu de repente fizesse um belo corte no meu cabelo? Mas eu tento? Não, porque é assim que eu me reconheço, é uma construção de identidade. Agora, é diferente quando a gente, por exemplo, pega uma pessoa que pinta o cabelo, que é mais nova, que é falando, ai, corta esse cabelo, depois de uma certa idade não fica bem cabelo comprido. Aí sim. Aí sim. Dependendo do tom que a pessoa falar, quando as pessoas perguntavam pra mim, né, se eu não ia mais pintar o cabelo no começo da gestação, que ainda não tinha barriga, e antes da barriga aparecer e eu poder falar que eu tava grávida, eu sempre falava assim, você não vai pintar o cabelo, Daniela? Por que você quer saber? Ah, por nada.
Porque nunca tem um motivo, né? Porque ninguém vai falar assim, ah não, é porque eu tô pensando em dar um dia de beleza pra você no cabeleireiro e eu vou pagar todas as suas despesas. Ninguém vai falar isso pra você. Então, a resposta padrão é sempre essa. Por que você quer saber? Não vai pintar o cabelo? Por que você quer saber? Não vai cortar o cabelo? Por que você quer saber? Não vai... vai sair com essa roupa? Por que você quer saber? Mas vai passar esse batom? Por que você quer saber? Porque é assim que a banda toca. Entende? É assim que a coisa funciona. Por que a pessoa quer saber? Ah, é uma pessoa que gosta muito de você. Às vezes ela está querendo te ajudar. Então, existem dois parâmetros que a gente precisa analisar. Será que o que essa pessoa está falando para mim é um preconceito velado? Porque às vezes a gente acha, eu vejo muita grisalha postando por aí, né, que fazendo até meme, né, com algumas perguntas que a gente recebe e que são desagradáveis, mas a gente precisa entender que nem todas as pessoas estão na mesma sintonia, sabe? Às vezes uma pessoa muito próxima da gente, vou falar do meu marido, somos eu, o Marcel e o Rodrigo, aqui em casa. Então nós somos os três muito próximos. O Rodrigo é um menino, a gente não pode contar com ele, não pode contar, né, da percepção dele, porque ele é uma criança. Mas às vezes o Maciel, ele tá tão destacado do que eu tô pensando, e outras vezes eu estou tão destacada do que ele tá pensando, e não é por mal, é porque simplesmente a gente não tá conectado em pensamento, porque eu tenho porque apesar da gente viver junto, e apesar da gente ter muitas coisas em comum, nós somos duas pessoas diferentes, com histórias diferentes. E é por isso que quando as pessoas falam, eu fico, não é que me irrita, sabe? Quando vem alguém aqui no grupo e fala assim, ah, eu não vou parar de pintar o cabelo, porque, nossa, eu vou ficar parecendo uma velha. Não é que me irrita isso, sabe por quê? Porque eu fico pensando assim, por que essa pessoa que não tem interesse em parar de pintar o cabelo, ela está num grupo destinado a grisalhas, onde o único assunto que vai rolar aqui é cabelo grisalho. Eu não entendo por que as pessoas fazem isso, mas elas fazem. E aí, no fundo, eu acho que é uma vontade de querer se autoafirmar, sabe? Então, me dá tristeza por ela, eu não fico chateada. Eu olho aquilo e falo, coitada, parece que ela tá querendo se autoafirmar no meio de... Parece que tá numa torcida, imagina um jogo de futebol, vou chutar aí, infelizmente, o episódio lamentável que teve, né, do Palmeiras e do Flamengo, ou foi Fluminense, acho que foi Flamengo, né? Você tá com um palmeirense numa roda de milhares de flamenguistas. E aí parece que você quer se autoafirmar gritando Palmeiras é o melhor, para você poder se autoafirmar, para ver se alguém ali do Flamengo vira de lado e vai te apoiar, dizer que o Palmeiras é o melhor. Ou então é aquela eterna briga do doce de leite com a Nutella. Eu amo doce de leite, Nutella já nem tanto. Né? Mas a maioria das pessoas não estão preparadas para essa conversa, porque acham Nutella melhor que doce de leite. E eu, ao contrário, prefiro muito mais o doce de leite. Eu não vou num grupo de veganos dizer que meu marido faz um excelente churrasco, que a gente come uma picanha maravilhosa aqui em casa. Porque eu sei me portar, né? Mas eu tenho interesse por receitas veganas. Eu posso ficar lá num grupo de vegano, mesmo sem ser vegana, porque eu tenho interesse em aprender um pouco mais. Quais são as ideologias por trás das receitas, o porquê as pessoas optam por não consumir mais nada de origem animal.
Por que elas optam não comer mais carne? Se carne, na minha concepção, é uma delícia, mas na concepção deles não é, ou talvez não seja. Ou até é, mas por convicção não vão comer mais. E aí eu fico pensando, por que essa pessoa que pinta o cabelo, que não tem interesse em deixar o cabelo grisalho, por que essa pessoa ela insiste em vir aqui num grupo onde só tem grisalhas para falar mal de quem deixa de pintar o cabelo? É a mesma coisa que a pessoa tem o cabelo super curto e talvez ela quisesse deixar o cabelo comprido, mas ela tem dentro dela algumas crenças que impedem ela de deixar esse cabelo comprido. E aí ela vem num grupo aonde tem uma mulher com cabelo grisalho enorme e ela fala que deve cortar o cabelo. E daí eu acho que isso fala muito mais sobre ela do que sobre a pessoa que ela tá dando a opinião, sabe? Então eu tenho muito, eu fico muito até chateada, assim, sabe? Quando eu vejo uma certa hostilidade das pessoas com as outras que pensam diferente. O nosso grupo é um grupo para transição dos cabelos grisalhos. Não importa se o seu cabelo é curto, se o seu cabelo é médio, se o seu cabelo é comprido. Não importa se tem muito cabelo, não importa se você tem pouco cabelo. Não importa se você vai acelerar a transição. Não importa se você fez a transição e fez algumas mechas invertidas. Não importa se você tem botox, ou se você tem progressiva, ou se você tem alisamento, se você tem o que quer que seja. Não importa, porque aqui o assunto é cabelo grisalho, mas não importa, são todas as ramificações. E é um grupo aberto também para quem está querendo, pensando, talvez um dia, em deixar o cabelo grisalho. Porque eu tenho certeza que todas vocês que já estão grisalhas passaram pela fase da pesquisa. Eu olhar mulheres, eu lembro, tem uma mulher que ela, faz tempo que eu não vejo uma foto dela, ela é estrangeira, não sei o nome dela não. E toda vez que eu fazia uma pesquisa sobre cabelo grisalho na internet, essa mulher aparecia porque ela era, sei lá, uma referência. E eu sempre olhava pro cabelo daquela mulher e falava assim, nossa, eu acho que o meu cabelo vai ficar parecido com esse. Porque aqui, na época, né, eu não tenho tanto grisalho. Aqui eu não tenho. O meu grisalho, ele tá mais aqui na frente. Era bem assim o formato do cabelo dela, né? Era muito parecido com o meu. E eu sempre olhava e ficava tentando me imaginar, né? Não tinha aplicativos pra gente fazer teste. E mesmo hoje não dá pra você fazer teste, porque é uma coisa que você pensa, ela é completamente diferente, né? Quando a transição está concluída, você vê que não é nada daquilo que você pensou. Mas eu lembro que eu sempre olhava essa mulher, ela é uma modelo, tá? Eu sempre olhava essa moça e eu tirava como parâmetro. Então, quem nunca fez essa pesquisa? Quem nunca olhou para os cabelos e falou, nossa, será que o meu cabelo fica assim? Não. O meu cabelo vai ficar totalmente branco, porque eu não tenho mais cabelo escuro. Não, eu ainda tenho, nossa, o meu cabelo é muito esquisito, porque ele tem uma parte branca, daí é outra parte escura, daí ele não tem uma simetria. Quem nunca fez isso? Eu fiz muito. E eu tenho certeza que aqui vocês fizeram bastante, porque esse grupo, ele tem esse histórico, sabe, de mostrar. Eu sempre incentivei muito as mulheres a postar as fases que elas estavam, os resultados que elas estavam tendo, né? Para que pudesse inspirar outras mulheres. Porque não foi assim, logo de cara, que eu decidi que ia parar de pintar o cabelo, né? Não foi assim. Foi uma construção dessa conversa na minha cabeça. Eu fui construindo essa ideia. Então, um dia eu comecei a pensar sobre o assunto. No outro dia eu comecei a pesquisar sobre o assunto.
No outro dia eu comecei a pesquisar sobre o preconceito. No outro dia eu falei, eu não quero isso pra mim, deixa. Passava uma semana, eu voltei atrás, eu falei, deixa eu pensar mais um pouquinho sobre esse assunto. E foi assim que foi a construção da minha decisão. Não foi uma coisa que eu acordei e falei, esse mês eu não pinto mais o cabelo. Não foi assim que aconteceu. E eu tenho certeza que para grande parte de vocês também não foi assim que aconteceu. Né? Foi uma coisa que foi pensada, foi decidida, foi construída, na verdade, foi uma coisa que foi construída ao longo de muita pesquisa, de muito entendimento. Então, é claro que eu acho que em pleno 2023, né, indo para 2024, daqui a pouco nós estamos aí em 2024, porque já atravessamos a marca da metade do ano, a gente deveria falar menos, né, sobre preconceito. Mas, infelizmente, a gente tem que falar mais. Ou, felizmente, a gente tem que falar mais. E aí o preconceito, que eu tô falando, é não só o preconceito de assumir o cabelo grisalho, é o preconceito de assumir o cabelo grisalho longo, é o preconceito de assumir o cabelo crespo, cacheado, com química, sem química, porque tudo é motivo para alguém falar. Se tá acima do peso, lá. Se tá abaixo do peso, lá. Se é liso o cabelo, alisa. Se é crespo, deveria alisar. Sabe assim? Se tá alisado, não aceito natural. Se tá comprido, deveria cortar. Se tá curto, nossa, pra que um cabelo tão curto? É sempre assim. E isso não vai mudar. Infelizmente, porque eu acho que, né, beirando 2024, a gente já deveria ter superado isso, mas infelizmente, as próprias mulheres é que perpetuam esse preconceito. Perpetuam quando trazem essa ideia fechada na cabeça, sem disposição de enxergar o ponto de vista do outro, e perpetuam quando também reagem agressivamente a esse tipo de comentário, principalmente quando você está num ambiente onde o assunto é só esse e você percebe que talvez não tenha tido maldade. E vocês podem falar, Daniela, mas você é muito paz e amor. Não é que eu sou muito paz e amor. É que eu insisto em sempre ver o lado bom das pessoas, sabe? Ou eu insisto sempre em ver o copo meio cheio, porque a vida, né, ela já é tão difícil, a gente já tem tantos desafios na vida, são tantas coisas são tantas dificuldades que a gente passa, são tantas que se a gente for ficar pensando, né, for ficar levando tudo pro lado ruim, tudo ao pé da letra, tudo... Qual é o tipo de vida que nós estamos escolhendo para nós? Eu entendo que as pessoas, elas são livres para ter os pensamentos que elas querem, que elas quiserem, né? Eu entendo que eu sou responsável pelos pensamentos que eu tenho. E eu sou responsável em atrair as coisas que eu considero que são boas pra mim. Então eu vou me blindar de passar raiva porque alguém mandou eu cortar o meu cabelo. Ou porque alguém mandou eu pintar. Não, porque ninguém manda nada. Quem manda em mim sou eu, né? Mas porque alguém sugeriu que eu deveria cortar o meu cabelo, ou que alguém sugeriu que eu era a avó do meu filho, como já aconteceu diversas vezes, ou porque alguém sugeriu qualquer outra coisa. Então eu escolho o que eu vou trazer pra mim. A minha dica, o meu conselho, né? Deixa eu ligar aqui na tomada, porque live é isso, né? Vai acabar a bateria. Pronto, já estamos seguros novamente.
A minha dica, o que eu diria para vocês é o seguinte: levem a vida com mais leveza. Quando alguém fala, você não vai cortar esse cabelo, você não vai pintar esse cabelo, você não vai fazer tal coisa, você vai sair assim, você vai passar esse batom, você vai... Leve com mais leveza, porque isso fala muito mais sobre a pessoa que está falando do que sobre você. E não deixe que essa energia contamine você. Não deixa. Porque o cabelo cresce, a gente corta, ele cresce, a gente corta, ele cresce. Se não fosse para ter ele grande, ele não crescia, né? Então, se ele cresce, a gente pode ter ele grande. E se não fosse para cortar, ele também não crescia mais. Então, se ele cresce, a gente pode cortar, a gente pode deixar ele comprido, a gente pode fazer o que a gente bem entender com o nosso próprio corpo, desde que esse fazer o que a gente bem entender não ultrapasse os limites, né, do outro. O meu pai sempre dizia para mim uma coisa que eu gosto muito de falar, e eu vou repetir isso pro Rodrigo, né, para sempre, para ele crescer com isso, para ele ter isso sempre na mente dele, na cabeça dele, que a minha liberdade, ela termina quando começa a sua. Então, eu posso fazer exatamente o que eu quiser, da forma como eu achar que eu devo fazer, desde que eu não interfira e não prejudique e não faça nada contra você, que invada o seu espaço. E a recíproca é verdadeira. A tua liberdade termina quando começa a minha, tá? Então, a decisão sobre o meu corpo, ela é única e exclusivamente minha. Se eu quiser uma opinião, eu posso te pedir e falar, amiga, tô em dúvida. Você acha que eu corto o cabelo? Tô em dúvida. Você acha que eu prendo o cabelo? Você acha que eu deixei liso? Eu posso pedir uma opinião. Mas se eu não pedir uma opinião, não precisa dar opinião. E se alguém der a opinião para você, não leve, não revida, não devolva. Porque no final das contas, você vai perder tempo, você vai talvez ficar nervosa, você vai talvez ficar irritada, você talvez vai ficar, né? E não vai adiantar. Minha gente, deixa eu dar uma olhada aqui nos comentários de vocês, que eu vi que tem algumas contribuições aqui. Olha lá, sempre gostei dos cabelos naturais, independente do comprimento. É isso aí. Eu usei muito cabelo pintado, muito cabelo alisado, muito cabelo... Hoje eu gosto do meu médio natural, né? Porque o meu está com botox. Porque eu acho que facilita a minha vida. Mas o seu cabelo é lindo. Devo admitir que se eu tivesse o cabelo como o seu, eu não faria botox, não. Demorei para assumir. Uma amiga daqui, a Leila, do grupo indicou. Fiquei namorando até que decidi, tá vendo? A Cecília tá falando que ela namorou. Tudo na nossa vida é assim, não é? A gente vai comprar uma casa, você não compra a primeira casa que você vê. Você vai lá e você namora. Mesmo que você não tenha dinheiro, você namora. Quem sabe o dinheiro aparece de algum lugar. Quando você foi casar, namorar, você namorou, né? Você não pegou o primeiro ou a primeira que apareceu na sua frente, você namorou pra ver qual é que era. Não é assim? Quando você entra num trabalho novo, você não tem lá os 3 meses de experiência, tanto para um lado quanto para o outro, para a empresa ver se você é legal para o cargo e para você ver se a empresa é legal para você trabalhar. Tudo é um namoro, né? A gente... É assim que a coisa começa. O amor à primeira vista, ele não se sustenta se não tiver um conteúdo por trás. Então eu posso amar um cabelo grisalho, eu posso amar um cabelo azul, por exemplo, né? Que eu tô na pegada de fazer os cabelos coloridos. Posso amar um cabelo azul, mas eu preciso namorar para ver se realmente vai rolar o retoque, se vai valer a pena.
o que, que vai acontecer, depois se eu quiser tirar, como é que vai ser a transição para limpar. Ah, ele sai fácil, meia dúzia de lavada tira? Não, ele não sai fácil, não vai... Entende? Então, tudo é um namoro. A gente precisa pesquisar, a gente precisa entender. E entender se é o momento. Eu tô flertando, não é um namoro ainda. Eu estou flertando com o cabelo mais curto já tem um bom tempo. Mas eu ainda não me decidi. O cabelo cresce, mas eu não sei se eu tô disposta a esperar o cabelo crescer. Sei lá, eu tô pensando o que que eu vou fazer. E tá tudo bem, porque se eu cortar e não gostar, ele vai crescer. E tá tudo bem, depois eu não corto mais. É simples. Eu tomei a decisão de ficar grisalho. Eu sabia o que eu queria. Mas eu sabia que eu podia a qualquer momento voltar atrás. Eu ainda posso, eu sou livre para qualquer momento voltar atrás. A qualquer momento. Se amanhã eu quiser pintar de preto azulado, eu sou livre para fazer isso. Eu sou livre. Mas eu sei de quais são as consequências, né? E eu sou livre para fazer o que eu quero, mas eu serei escrava das consequências que aquilo vai me trazer. Será? Eu posso depois tentar uma nova transição. Será que eu aguento? Será que eu quero? Será que eu tô afim? E é assim que a banda toca, né? A gente é livre para fazer o que a gente quiser fazer, mas a gente precisa arcar com as consequências daquilo que a gente fez. E tá tudo bem. Eu decidi ficar grisalha, pensando que na pior das hipóteses, se eu não gostasse do resultado, eu poderia voltar a pintar o cabelo, porque eu já sabia como era pintar o cabelo a cada 10 dias, a cada semana. Eu já sabia como era aquilo. Mas eu não sabia como era ficar grisalha. E eu gostei. Tanto que não voltei a pintar o cabelo desde 2016. Dá vontade às vezes? Dá. Às vezes eu olho alguma foto antiga e falo, essa cor de cabelo tava legal, hein? Ai, poxa, se eu fizer... Agora, vocês já viram aquele contorno da discórdia que a mulherada tá fazendo aqui? Nossa, como tá legal esse negócio, hein? Mas não dá pra fazer. O que é o contorno da discórdia? Se eu fizer de preto o contorno da discórdia, porque eu não tenho um cabelo pra fazer de outra cor. Poderia fazer de preto. Ah, gente, olha... Talvez seja uma ideia, o contorno da discórdia. Depois ele vai... Ai, gente, vocês me deram uma ideia. Por hoje é só, pessoal. Vou namorar minha ideia aqui. Vou namorar minha ideia. Meninas, vocês que ficaram comigo até agora, muito, muito obrigada. Se vocês quiserem rever essa live, ela vai estar lá no YouTube, no nosso canal. Eu deixei aqui um post, para quem está vendo no grupo das grisalhas, um post com as nossas redes, tá? Então está aqui, eu vou transferir esse post também lá para o pessoal do YouTube. Tá bom? É isso. Meu muito obrigada. Deixa eu ver se eu tenho mais... Ah, tem mais um comentário aqui da Josi. Eu entrei no grupo em 2017 e assumi em 2021, mas foi a melhor escolha que eu fiz. Olha só, a Josi namorou aqui conosco 3 anos. Só depois ela decidiu uma coisa mais séria. 4 anos, né, Josi? Dependendo da época que você entrou, se você entrou em 17 e assumiu em 21, então dependendo do ano, dependendo dos momentos que foram essas duas coisas, quase 4 anos. É assim. Que bom que a gente pode namorar, né? Que bom que a gente pode pensar bem e que bom que a gente não tem mais imposição e não é mais massacrado e obrigado a fazer as coisas. Que maravilha que agora a gente pode ter minimamente, porque ainda falta muito para a gente ter controle, as mulheres terem o controle dos seus próprios corpos. Falta muito, muito, muito. Mas minimamente a gente já melhorou um pouquinho. Então eu vou ser a ideia e depois vocês me contam aqui o que vocês acharam de fazer o contorno da discórdia preto. Olha, que esse cabelo branco, olha,
Acho que vai dar bom, hein? Meninas, um beijo, é sempre muito bom estar aqui com vocês. Quinta-feira eu tô de volta pra gente falar, sei lá do que. Vamos ver o que rola no grupo até lá. E aí vocês podem me dar dicas aqui nos comentários. Um beijinho no coração de vocês. Fiquem com Deus e até quinta. Tchau, tchau, gente.